Salve, salve, rapaziada! Saiu Fute Paródias falando dessa Champions League que tá maluca, mano. Eu não imaginava, acho que ninguém imaginava que a final da Champions seria PSG e Inter. Sem falar nos jogaços que tiveram aí agora nessa semifinal, né, mano? Então, bora fazer o react da paródia. Vamos reagir e depois trocar um pouco de ideia, né, mano? A paródia é Eu Te Amo Champions. Inter 4-3 Barça, histórico. PSG na final. Então, bora lá, sem mais enrolações, reagir. E 1, 2, 3 e play! Como eu amo a Champions. Que jogo louco que a gente assistiu. Um minuto de silêncio pra quem não viu o narrador. Aguentava, mas fica gol. 13 gols no Show confronto. de viradas no nosso rolê. Antes que o sol fecha o portão do Enem. Fechou o gol. Pegou demais. Abre o homem, o balão doce. O ar tá cobrando. Hoje tem bolsinha. GT6, de outra vez. Mesmo que jogo vira vence, no fim pro Barça resolver. O Barcelona contraída se quer, vira, agora perde vence. Braço na parabéns. Barça todo par, que tal a nossa calma, pera lá. Que só ela vem do outro lado, puxou do país. Dando arroz no prato, fez o que quis, come Arsenal. Rice. Torrou tudo com real, meu Arsenal. Né? Me mata no ódio, e o chifre rindo. Com o Mbappé, não vem a chance. Eu sou pra fora, não chega e não sente. Meu League é igual a Liga Friends. E o contra-praça já chegou até pro King. Só um time que troféu não vence. Arsenal nunca vence. O seu Chevrolet tão indo no papel. E o Arsenal pro Arsenal outra vez. Jogo foi doido, mas desculpa meu irmão. É que outro jogo nunca sai da minha vez. Inter sai da vez. Esse jogo ficou pra história da Champions. É Champions, meu pai. Mesmo que jogo vai ser nesse plot aí, nem escocese tem. O Barcelona tá dentro ia bem, mas possível abrir isso bem. Quem sempre suou e debochou, mas só foi pro Brasil. E esse ano também. Agora pra gente. Sabe, vai inventar, tornar uma má. Quem vai doutrinar? Quem será que vence? Rapaziada, eu vou começar falando do futebol europeu, né? Das 3 competições da Europa: Champions League, Europa League e Conference League. Por quê? Porque todas essas competições têm algo em comum. Um time que pode ser campeão pela primeira vez, né? O PSG na Champions, que é um time que pode ganhar a Champions pela primeira vez. E aí eu já vou começar falando das outras competições para deixar a Champions para o final, né? Que é o mais importante. A Europa League. A Europa League tem nada mais nada menos um clássico inglês, né? Na final, Manchester United e Tottenham. E esse título pode ser importante para os dois times, porque o Tottenham é um time que não ganha título, né? Acho que nunca ganhou a competição também. Então o Tottenham é um time que o Harry Kane ficou marcado por não ganhar título, que ganhou agora recentemente um título com o Bayern, né? Então já saiu, já tirou essa zica. Mas agora os jogadores que estão lá, por exemplo, o Son, que é um baita de um jogador, só que não ganha título porque está no Tottenham, ele pode ganhar essa Europa League e tirar essa zica, acabar, né, com isso de o Tottenham não ganhar título, do Son não ter título. Então pode ser muito importante para o Tottenham essa competição, assim como para o United também, que faz tempo que não ganha um título internacional, né? Ganhou um título inglês, né? Uma FA Cup, se não me engano, recentemente. Posso estar enganado, mas
título continental, assim, título importante. A Europa League não tem tanta importância, mas é um título que pode ser importante para o United, já dá uma vaga, né, na Champions League. O United que está mal na tabela da Premier League, então pode ser um título muito importante também, até porque muitos jogadores que jogam no United, inclusive o Casemiro, acabam sendo subestimados porque estão lá, né, e não conseguem jogar bem, porque o United se tornou um cemitério de jogadores. Todo jogador que foi para lá, inclusive o Cristiano Ronaldo, não jogou nada, né? Não que não jogou nada, o Cristiano Ronaldo foi bem, sim, salvou o United em vários momentos, mas não conseguia fazer nada porque o time não funciona. Inclusive o Antony é um desses jogadores. O Antony não estava jogando nada, estava aí sendo tirado, virando meme no futebol brasileiro. Só foi ele sair do United e ir para o Betis que ele chegou em uma final pela primeira vez com o Real Betis, numa final de uma competição internacional, que é, no caso, a Conference League, que tem o Betis e o Chelsea na final, né? Uma baita de uma final também, porque o Betis está jogando muito bem desde que o Antony chegou, o Isco também é um destaque no time, e o Chelsea tem um baita de um time também, rapaziada. Então pode acontecer do Real Betis ganhar um título pela primeira vez, ou do Chelsea, que precisa ganhar um título que também nos últimos anos não está indo tão bem, apesar de ter um bom time, pode acabar ganhando uma competição, né, mano? E só para terminar esse assunto, queria falar do Antony, que merece uma vaga na seleção. Aí a próxima convocação da seleção brasileira, o Antony precisa ser convocado, porque não adianta a gente falar que não tem jogador, que os jogadores são ruins e tal. Quando tem um jogador se destacando, a gente não convoca. Porque, cara, tem que aproveitar. Se o cara tá se destacando, dá uma chance. E eu acho que o Antony aí na próxima convocação é obrigação tá na seleção, porque o que o cara fez, mano, o cara tá levando o Betis para uma Champions League, né, na tabela da La Liga. Eu acho que o Betis tá na zona de, não tá, porque o Barça não vai ganhar a Champions, não sei, mas tá buscando uma vaga ali na Champions League, coisa que acho que o Betis não disputa há muito tempo, e o Betis estava lá embaixo na tabela quando o Antony chegou. Ele levou o time para uma final e levou sim, não adianta falar, ah não, ele só tá no elenco. Ele levou o Betis para a final, porque ele foi importante em todos os jogos, né? Gol, assistência, inclusive agora nessa semifinal, meteu um golaço de falta, deu uma assistência. No jogo anterior também tinha feito gol. Então, cara, o Antony está sendo um dos destaques do futebol europeu e ele precisa sim ser convocado, né? Mas voltando aqui a falar da Champions League, e outro detalhe, a base do São Paulo está em todas as finais, né? Beraldo pelo PSG, o Beraldo e o Mkhitaryan, né? Tá na final da Champions League também. Mkhitaryan passou pela base do São Paulo. Então, Beraldo e Mkhitaryan estão disputando a final da Champions League. Na Conference League a gente tem o Antony, como eu falei, e na Europa League o Casemiro pelo United. Então, os made in Cotia aí, os jogadores revelados pelo São Paulo podem ser campeões da Europa, os três, né, mano? Muito bacana isso. Mostra que a base de São Paulo sim é muito forte. Mas agora encerrando o vídeo falando da Champions, cara, como eu disse, mas eu não consigo nem falar porque eu não tenho nem palavra para expressar. Foi um jogaço, né, mano? Os dois jogos, o confronto entre Inter e Barcelona, né? Os dois jogos foram sensacionais, né? 3-3 no primeiro jogo, 3-3 no segundo jogo, prorrogação. Aí a Inter foi lá e conseguiu marcar o quarto gol e se classificar para a final. Uma decisão ali que teve 13 gols, né, mano? Então, não tem como a gente falar que esse jogo não ficou para a história. Foi um dos jogos mais legais de Champions League que eu vi. Não vou mentir e falar que eu assisti, vi melhores momentos e eu peguei o segundo tempo da prorrogação, porque eu estava na academia, tinha ido levar minha gata no veterinário no dia. Então, naquele dia foi corrido para eu conseguir assistir o jogo, mas estava acompanhando, né? Acompanhei pelo OneFootball quando a Inter abriu 2-0. Aí eu lá treinando, na hora que fui ver de novo, tava 2-2 o jogo. Falei, mano, o Barcelona vai virar isso. Virou, e aí a Inter empatou. Então, assim, eu consegui acompanhar de certa forma, mas depois vendo os melhores momentos, vendo a reação ali, a narração, eu percebi, mano, como foi um jogo fenomenal, né, mano? E vai ficar para a história. E a Inter se classificou assim de forma gigante, né? Porque além de eliminar o Barcelona, a forma que eliminou e a forma que conseguiu essa vaga para a final foi uma coisa heróica. Então, assim, a Inter merece muito ganhar esse título, assim como o PSG também, porque o PSG chegou na calada, chegou quietinho, eliminando um por um, até que eliminou o Arsenal, que é um time muito bom, que anda pipocando, né? Pipocou aí há alguns anos na Premier League, pipocou agora na Champions, mas é um time muito bom. E o PSG mostrando que, cara,
não precisa ter muitas estrelas no time. Se você tiver um time bom, um time com jogadores de bom nível e um time que consiga jogar junto, pode conquistar grandes coisas, né? E outra coisa também, o Mbappé eu acho que é alérgico à Champions League, mano. Tava no PSG, chegou numa final, não conseguiu ganhar, jogou ao lado de Messi e Neymar, não conseguiu nem chegar numa final. E aí quando ele vai pro Real, que é o time que sempre chega nas finais ali, ele acaba sendo eliminado nas quartas, né? Então, vamos ver ano que vem aí se o Mbappé consegue ganhar uma Champions League pelo Real Madrid. Vamos ver aí umas 2 temporadas. Se o Real não chegar nem na final, o problema é o Mbappé, né? Então, tomara que não seja, porque ano que vem Real tem que voltar a ganhar a Champions. Real é o pai da Champions League. Mas esse ano tô torcendo pro PSG, rapaziada, que eu acho que os caras merecem. É legal ver o time ganhar pela primeira vez, né, mano? E eu acho mais interessante o PSG ganhar, até porque na Itália, como eu falei assim, eu tenho um time que eu gosto em cada país. Na Itália, o time que eu gosto é o Milan. Faz tempo que o Milan não chega nem nas fases finais, né, da Champions. E eu não gostaria de ver a Inter ganhar, assim como eu torci contra a Inter recentemente na final contra o City, né? Foi quando o City ganhou que a Inter foi para a final, tomou 4-0, né? Então, tomara que tome de novo aí 2-1-0, porque eu acho que não vai ser um futebol vindo do PSG, por exemplo. Eu estou querendo dizer aqui para encerrar o vídeo que eu já não sei nem o que eu estou falando. O PSG não vai jogar aquele futebol, não tem, não chega nem aos pés daquele nível daquele Manchester City para meter 4 nessa Inter aí. E eu acho que essa Inter é melhor do que aquela que chegou na final. Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, diferença de 1 gol, 2 gols, pode até ir para os pênaltis, mas eu acredito que o PSG vença. E que vença o melhor também, se a Inter ganhar, como eu falei, merece muito. Comenta aí, rapaziada, que time você acha que vai ganhar as 3 competições aí, né, mano? As 3 competições da Europa. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu.